Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio vamos concluir a nossa viagem sobre a vida e a carreira do grande artista de quadrinhos chamado Jack Kirby. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Data estelar 2364.1. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a narrar a trajetória desse grande artista dos quadrinhos e co-criador da Marvel Comics, Jack Kirby. Jacob Kurtzberg nasceu em Nova York, num bairro pobre, daquela cidade em Manhattan, East Side de Manhattan. Eu expliquei no episódio passado como ele enfrentou uma infância difícil em meio a uma vizinhança bastante agressiva, hostil e violenta, onde ele aprendeu a ter que se defender com os próprios punhos. Essa agressividade, essa violência, que ali ele vivenciou nessa primeira fase da vida dele, depois ele iria transportar para os seus quadrinhos, principalmente os quadrinhos de super-heróis. Quando chega na década de 30, eu expliquei também, ele começa a trabalhar profissionalmente como cartunista, fazendo tiras de jornais, passa por um período rápido nos estudos Max Fleischer, que eram os estudos que faziam os desenhos na época do Popeye. Ele trabalha lá como intercalador das animações, e depois ele passa a fazer trabalhos para o estúdio Eisner e Iger, para várias editoras, até que finalmente ele encontra no Fox Syndicate o primeiro grande parceiro dele, o Joe Simon. Juntos eles vão criar vários personagens, é a onda, o auge da era de ouro dos super-heróis. Estamos aí falando do final dos anos 30, início dos anos 1940, e o Joe Simon e o Kirby vão trabalhar aí para a Timely Comics, uma editora de quadrinhos que depois mudaria de nome para Atlas até finalmente se tornar a Marvel Comics como nós a conhecemos hoje, tá? Ali eles vão criar vários personagens até resolverem criar um personagem icônico, um super-herói patriótico chamado Capitão América. O Capitão América, então, vai se tornar um sucesso estrondoso de vendas, mas aí, por diversas razões ali, de direitos autorais, de salariais, o Kirby e o Simon começam a fazer trabalhos para a National, que era a editora concorrente da Timely na época, National, que também posteriormente vai mudar de nome e vai se tornar DC Comics, como nós a conhecemos hoje. Eles acabam sendo demitidos, como eu expliquei também, talvez o pivô da demissão, não se sabe ao certo, tenha sido o assistente de redação ali da Timely, o Stanley Lieber, que mais tarde também mudaria o nome dele para Stan Lee, o grande Stan Lee como nós o conhecemos. O próprio Jack Kirby, antes de assumir esse codinome, ele adotou vários pseudônimos, Jack Curtis e vários outros, aí, até realmente resolver adotar o nome artístico pelo qual é conhecido até hoje, Jack Kirby. Aí eu também narrei como Kirby acabou lutando na Segunda Guerra por um período entre 43 e 45. Ele volta para os Estados Unidos, retoma a amizade dele, a associação, a parceria dele com o Simon. Os dois vão então fazer vários trabalhos de freelancers. Nos idos de 1950, o macartismo vai ter uma influência nefasta sobre os quadrinhos, principalmente o livro do psiquiatra norte-americano Frederick Verdon, A Sedução do Inocente,
que vincula as histórias em quadrinhos à delinquência juvenil. Isso faz com que o mercado de quadrinhos entre em colapso, principalmente os quadrinhos dos super-heróis. Muitos artistas ficam desempregados, a própria comissão que eles recebiam, né, pela sua produção despenca, né, vertiginosamente, obrigando vários deles a abandonarem a área de quadrinhos e partirem para outros empreendimentos. O próprio Simon parte para a área de publicidade e o Kirby segue caminho sozinho, continuando a fazer quadrinhos, tiras de jornais, trabalhando como freelancer para várias editoras e companhias ali. A Archie, a Harvey, a National de novo, né? Antes de voltar para a Timely, agora com o nome de Atlas, e onde ele faz quadrinhos de monstros, né? Gibis de monstros. E lá no início dos anos 60, em 1960, a National, agora com o nome de DC, cria um grupo de super-heróis, revive, na verdade, um grupo de super-heróis, de seus mais importantes super-heróis, ali o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde, com o nome de um grupo, e forma um grupo com o nome de Liga da Justiça. A Liga da Justiça é um fenômeno de vendas no início dos anos 60, em 1960. O dono da Atlas, né, agora que já chamada de Marvel, o Martin Goodman, ouve a história. Diz-se que durante um jogo quando estava jogando ali golfe, ele ouve a história, né, desse grupo de super-heróis e considera que a sua editora também tem que ter um grupo equivalente. Aí ele chega ao Stan Lee, que nessa altura do campeonato já era o editor-chefe da Marvel, e pede para ele criar um grupo similar, né, à Liga da Justiça. O Kirby, que estava já então, voltou a trabalhar para a Marvel, e o Stan Lee juntos criam o Quarteto Fantástico. Expliquei também que o Quarteto Fantástico tem muitas das características de outras criações do próprio Kirby, como Desafiadores do Desconhecido, e também os próprios quadrinhos de monstros que o Kirby criava, ele acaba mais ou menos se inspirando e usando como base para a criação dos personagens, dos vilões do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é lançado em 1961 e dá início à era Marvel dos quadrinhos. O sucesso estrondoso, né, desse título leva à criação de outros títulos produzidos não só pela dupla Stan Lee e Jack Kirby, mas também por criadores como Steve Ditko, Gene Colan e por aí vai. E aí, na sequência do Quarteto Fantástico, surgem os Vingadores, o Capitão América é ressuscitado por uma nova era. Expliquei como o Hulk é criado também pelo Kirby e o Lee, o Thor e tantos outros personagens magníficos ali que vão formar o universo Marvel. Tudo vai de vento em popa, né? Kirby agora e o Stan Lee começam a se tornar celebridades, né? Os quadrinhos vendem como água, os títulos são lançados incessantemente, né? Dentro do caldeirão cultural, das transformações culturais que estavam acontecendo nos Estados Unidos em 1960, os quadrinhos da Marvel caem como uma luva. Eles abordam questões como racismo, emancipação feminina, a delinquência juvenil, e tudo isso acaba fazendo com que os leitores, né, da Marvel, dos quadrinhos Marvel, sintam uma empatia imediata com aqueles personagens, seus dilemas e suas histórias. Uma característica que o Kirby e o Lee deram aos personagens da Marvel, que até então os da DC e de outras editoras não tinham, era exatamente isso, esse lado humano, né, essa humanização dos super-heróis. Primeiro eles moravam em localidades conhecidas por todo mundo, né, principalmente a cidade de Nova York. Não era uma cidade fictícia como a Gotham City do Batman ou a Metrópolis do Superman. Eles moravam então em ruas e bairros conhecidos pelos leitores e por todo mundo, né? E não só isso, eles muitas vezes tinham empregos normais, né? Por exemplo, o Donald Blake, né, o alter ego da vida real do Thor, era um médico, né? O próprio Quarteto Fantástico morava num edifício, o edifício Baxter, né, ali em Nova York, numa rua de Nova York. Outros personagens da Marvel, como o Homem-Aranha, trabalhavam como repórter fotográfico, e por aí ia, né? Então isso dava aos personagens da Marvel uma dimensão extra, uma dimensão humana, né, que os super-heróis não era comum a gente encontrar em super-heróis até então. E aliado a isso, você tinha uma densidade psicológica, os dilemas
os traumas, os medos que esses personagens traziam dentro deles, que em grande medida, se a gente parar para pensar, expressava um pouco do que o próprio Kirby sentia também, né? A sua inadequação, muitas vezes, a esse mercado capitalista, esse mercado industrial de produção de quadrinhos. Embora o Kirby fosse um sujeito assim bastante prolífico, né? Para vocês terem uma ideia, ele trabalhava sem parar, ele não tinha férias, ele não tirava férias, ele tinha uma família para sustentar, na época já tinha os seus filhos já crescendo em idade escolar, né? Então ele não podia parar. E ele trabalhava quase que 12 horas por dia ou até mais, trabalhava até de madrugada, no sótão ou no porão da casa dele. E assim, a média, o ritmo dele, para vocês terem uma ideia, ele produzia às vezes um gibi inteiro. O gibi tinha mais ou menos 22 páginas a 24, variando em torno de 22 a 24 páginas em uma semana. Às vezes 2 gibis em uma semana. Quer dizer, é uma produção assim estupenda, né, para um artista ali que tem uma criatividade, uma originalidade constante, né? O método de trabalho, o método de criação chamado método Marvel foi desenvolvido então a partir desse momento entre o Stan Lee e o Jack Kirby, depois aplicado para outras duplas de criação. No que consistia o método Marvel, né, segundo a gente sabe, né? Havia um brainstorm, né, inicial, quando se resolviam que argumento, que história a próxima edição de um determinado título teria, né? Então, ficavam ali o roteirista, o Stan Lee e o seu principal artista, né? Principal artista no caso das revistas do Quarteto Fantástico, do Hulk, do Thor, era o Jack Kirby, né? Mas podia ser o Steve Ditko nas revistas do Homem-Aranha, por exemplo. E eles ficavam ali trocando ideias e traçando mais ou menos uma linha do que iria acontecer. Muitas vezes o Stan Lee apenas definia um argumento geral para a história, em umas 2 ou 3 linhas. Nessa edição o quarteto vai enfrentar o Doutor Destino numa viagem do tempo. Pronto. Aí o que acontecia? O Jack Kirby, com base nessa pauta, vamos dizer assim, né, ele chegava na casa dele já fervilhando de ideias, que ele tinha muitas ideias, era um vulcão de ideias, né, em ebulição. Ele sentava-se na prancheta dele e trabalhava sem parar, ali criando os quadrinhos, as páginas fenomenais que ele nos legou, né? E nessas ele foi criando uma infinidade de personagens, e é incrível, né, que se a gente analisar a criação do Kirby, se a gente pudesse pegar todos os gibis que ele produziu na vida inteira dele, a gente não vai encontrar 2 quadrinhos similares, tá? 2 quadrinhos iguais. Ele não se copiava, ele sempre se renovava e sempre criando coisas novas, né? Nessa época, mais ou menos, ele começa a se interessar bastante. A arte dele, além daquele dinamismo que eu expliquei no episódio passado, além daquele vigor, né, que eram até então não muito usuais nos quadrinhos, né, nos quadrinhos e quadrinhos de super-heróis em particular, o Kirby ele coloca ali um outro elemento que eu sempre observei isso, que é o que? É um certo barroquismo, né, no detalhismo, principalmente nos maquinários, nas vestimentas. Às vezes até as vestimentas parecem saídas de uma escola de samba, né? São coloridas e extravagantes, mas era a maneira como Jack Kirby gostava de criar as fantasias e as vestimentas dos seus personagens, fossem eles super-heróis, vilões ou alienígenas, né? Outra coisa também que eu percebi muitas vezes é que na construção dos desenhos, das páginas, eu notei, é possível a gente notar claramente uma influência da arte maia e da arte asteca, né, ali presente. E eu acredito que em algum momento ele se inspirou por essa arte ancestral, né, dos maias e dos astecas para criar os seus cenários, para criar algumas das cenas ali, todas cheias de detalhes e tudo mais, né? Eu tenho quase certeza de que ele admirava muito esse tipo de arte ancestral, tá? Bom, uma outra característica que a gente tem dos super-heróis Marvel, que ajudava a torná-los tão populares e criar uma empatia imediata com o seu público naquela época, estamos falando de um público da época da contracultura, tá? Um público que era carente, queria, né, personagens que fossem anti-heróis, que combatessem o sistema.
e que fossem utilizados pelo sistema. A Marvel compreendeu isso. O Stan Lee e o Jack Kirby compreenderam perfeitamente isso. O Kirby, se a gente puder analisar, né, ele certamente sofreu muitas influências do cinema dos anos 1930, o cinema da Grande Depressão. Tá? Ele nasceu em 1917, como expliquei no meu episódio passado, e ele cresceu, ele deve ter pego ali no final dos anos 20, já quando era menino, deve ter assistido nos cinemas aos filmes, por exemplo, do Douglas Fairbanks, né, o herói atlético do cinema mudo, em filmes como O Ladrão de Bagdá, A Máscara do Zorro, o primeiro Zorro do cinema foi o Douglas Fairbanks, né, o Máscara de Ferro, né, o próprio Robin Hood, o primeiro Robin Hood também do cinema. Então, certamente ali começou ali o gosto do Jack Kirby por heróis atléticos, né, que foi o tipo de personagem que ele criou sempre. Né, desde se a gente pegar ali o Capitão América dos anos 40 e os personagens todos da Marvel que ele desenvolveu nos anos 60, uma das características fundamentais são super-heróis sempre atléticos, musculosos, troncudos, assim, parecem até maçudos, né? Até de certa maneira, quando a gente olha para essas artes hoje, né, a gente tem uma certa estranheza, né? A gente vê essas anatomias estranhas, né, de corpos meio atarracados, meio maçudos, mas era assim que o Kirby gostava de retratar a força física. Ele que nasceu e cresceu num ambiente violento, num ambiente agressivo, onde a força física era o diferencial, né, entre a vida e a morte, entre a sobrevivência ali no ambiente hostil. Ele certamente retratou isso. Né? Ele mesmo era um sujeito troncudo e deve ter sido bastante forte e atlético na sua mocidade. Né? E é claro que nos anos 30, como eu estava dizendo, ele deve ter se inspirado muito nos filmes de gangsters. Eu acho que esse deve ter sido o gênero predileto dele, aqueles produzidos pelo Warner. Se vocês bem se recordam dos meus episódios sobre a história das companhias de Hollywood, eu expliquei que a Warner se especializou em fazer filmes de gangsters e dramas prisionais, estrelados por atores como Edward G. Robinson, Paul Mooney e principalmente James Cagney. O James Cagney, ele sempre representava em filmes como Inimigo Público número 1, por exemplo, o personagem do gangster quase insano, ou Fúria Sanguinária, que ele fez mais tarde também, o personagem insano, violento, quase um psicopata, né, com um olhar frio, né, metálico. Né. Dizem que o Jack Kirby, aliás, né, tinha muitas características do James Cagney. Ele era um assistente, descreveu como uma mistura de James Cagney e George Burns, o grande cômico americano. Né? Então, ele tinha, se a gente observar nas fotos, as imagens, a gente nota alguma semelhança física, né, ali entre o Kirby e o James Cagney, que também era baixinho e troncudo. Né? Bom, e esses personagens dos filmes de gangsters, estrelados principalmente por James Cagney, tinham essa característica. Eles eram os rejeitados pela sociedade, eram os outcasts, né? Eram aqueles que eram os fora da lei, mas sempre os fora da lei mal compreendidos, que tinham uma razão social para agir daquela forma ou algum distúrbio psicológico para agir daquela maneira. E os personagens da Marvel, dos super-heróis, que o Kirby desenvolveu junto com Stan Lee, tinham essas características. Né? Eles eram sempre os perseguidos, rejeitados. Isso fica muito evidente na criação do X-Men. Né? O X-Men tem essa característica muito, muito clara até hoje, né? São personagens que eram heróis, né, eram seres mutantes, mas que eram considerados aberrações e monstros a serem perseguidos. Outro gênero de filme que certamente o Stan Lee deve ter curtido muito na sua juventude foram os filmes de monstros da Universal, como o Drácula e principalmente o Frankenstein. Frankenstein, que aliás, se vocês se recordam, num episódio passado eu contei toda a história do personagem na literatura e no cinema, na sua primeira encarnação sonora, no filme da década de 30, estrelado pelo Boris Karloff. Eu fiz um bom making-off aí, um extenso making-off desse filme antológico, tá? Num dos meus episódios aqui do podcast. E o Jack Kirby certamente também assistiu a esses filmes, né? Eles devem ter o inspirado, né, na criação, por exemplo, do Hulk, inevitavelmente. Ele nunca escondeu a influência do gênero de monstros, né, principalmente o médico e o monstro, ali na figura do Dr. Bruce Banner e do Gigante Verde. Né. Então, isso estava na gênese da criação desses super-heróis. Né.
a perseguição. E isso caiu como uma luva para o momento em que uma geração que era da contracultura, protestava principalmente contra o sistema vigente, né? Estamos começando a entrar aí na época em que os americanos ingressam na Guerra do Vietnã. Começam então os protestos contra a Guerra do Vietnã, e os quadrinhos da Marvel vão nesse embalo desses protestos. Embora, veja bem, o Kirby, ao que a gente sabe, até onde a gente sabe, era bastante conservador, tá? Anticomunista ferrenho, era patriota, assim, de coração, né? Eu não acredito que ele fosse um cara que se deixasse levar por essas correntes antissistêmicas. Mas no final das contas, a criação dele, toda a criação do universo Marvel que ele criou junto com Stan Lee, acabou refletindo esse espírito, né? Esse espírito da época, naquela época, né? De protestos, né? Contra o sistema econômico do capitalismo vigente, né? E outra coisa também que esses heróis tinham, que o ajudava a humanizá-los, é que eles geralmente tinham um defeito, um problema físico ou psicológico, né? Então, por exemplo, o Dr. Don Blake, né, que era o Thor original, ele mancava, usava uma bengala para se locomover. O Demolidor, outro personagem icônico da Marvel, tinha deficiência visual, né? Havia perdido a visão num acidente com um elemento radioativo, e ao mesmo tempo o acidente que lhe deu ampliou os seus poderes, os seus sentidos, dando-lhe poderes extraordinários, né? Essa fragilização dos super-heróis talvez tenha sido o grande achado da Marvel, tá? Mais até do que a questão de eles morarem numa cidade real e não fictícia, né? E viverem vidas reais e não fictícias, né? Com problemas reais, né? O Homem-Aranha, por exemplo, né? O Homem-Aranha tinha que suar ali para pagar as contas, né? Ele tinha que pagar o aluguel, ajudar a sustentar a tia doente, a tia May. Então essas características ajudaram a dar a esses personagens da Marvel uma dimensão que até então era inédita em histórias em quadrinhos. Mas eu acho que foi a fragilidade desses personagens que os tornava demasiadamente humanos, se me permite usar a expressão de um filósofo famoso, tá? Bom, esse desenvolvimento, né, como eu falei também, o gosto do Jack Kirby pela ficção científica vai se desenvolver principalmente nas histórias do Quarteto Fantástico, tá? A gente tem ali, entre 64 e 66, podemos definir essa época aí, o auge da criação das histórias do Quarteto Fantástico, tá? Onde você tem as ameaças cósmicas aparecendo. Em 66 surge o Galactus, o Devorador de Mundos, o temível e gigantesco Devorador de Mundos, e o seu arauto, o icônico Surfista Prateado. Ninguém me tira da cabeça também, nunca vão me tirar da cabeça, de que o Surfista Prateado foi inspirado na figura do Oscar. A estatueta dourada do Oscar certamente inspirou a figura prateada do Surfista Prateado, né? E eu tenho quase certeza absoluta de que a fonte de inspiração do Jack Kirby foi essa. E aí é justamente o Surfista Prateado um dos pomos da discórdia que vai levar ao rompimento do Kirby com a Marvel. Eu vou já explicar essa história, só me deem licença para dar umas mordidas aqui na minha indefectível maçã Fuji, que eu adoro tanto. Quando a gente chega lá em 1966, o Jack Kirby está lá se esfalfando, trabalhando feito um workaholic ali, sem dormir praticamente, né, dormindo muito pouco, sem férias, sem repouso, criando assim incessantemente uma história atrás da outra, gibis, vários títulos surgindo ao mesmo tempo. Não era o único artista da Marvel, claro. E aí o método Marvel, como eu expliquei, foi desenvolvido. E esse método parecia ser o seguinte: uma troca de ideias entre Jack Kirby e Stan Lee. Como eu expliquei agora há pouco, isso fazia com que eles desenvolvessem. O Jack Kirby desenhava a arte e muitas vezes ele criava a história sozinho, como se fosse um filme mudo, sem diálogos. Por isso que eu disse que certamente o Jack Kirby foi influenciado pelo cinema mudo, que ele deve ter conhecido quando era menino ainda. Eu não tenho dúvidas de que ele assistiu aos filmes do Douglas Fairbanks, do Chaplin, do Rodolfo Valentino, ali, da época do cinema mudo nos anos 20. E quando ele cria essas histórias, é por isso também a característica da arte do Kirby é fenomenal por conta disso também. A narrativa visual
quadrinhos, veja bem, gente, as histórias em quadrinhos são uma forma narrativa, assim como a literatura, assim como o cinema, assim como o teatro. Então eles contam alguma coisa, contam uma história, uma sucessão de imagens, fixas obviamente, mas que tem que ter tem que narrar alguma coisa, tem que contar uma história, tá? E não são apenas ilustrações estáticas para ilustrar uma cena, é mais que isso. Os quadrinhos têm que se cadear para criar uma narrativa fluente, né? Então, da mesma forma como o cinema também, as imagens em movimento são encadeadas, montadas ali na edição, para criarem um sentido e um sentido narrativo normalmente, tá? De forma que você tem uma história com começo, meio e fim, um envolvimento e uma empatia com os principais personagens, aquela coisa toda. E o Kirby fazia isso de uma maneira extraordinária, usando justamente o quê? Os elementos puramente visuais. Antes da história ser letreirada, antes de você ter os diálogos, os balões, ele criava apenas a narrativa visual, sem nenhum balão, sem nenhum diálogo. Quem colocava os diálogos depois, quem colocava os balões e fazia os diálogos, era o Stan Lee, que olhava a história e começava a bolar os diálogos ali para preencher os balões, né? Então havia essa simbiose entre os dois, foi muitas vezes comparada à simbiose entre Paul McCartney e o John Lennon nos Beatles, né? De forma que é muito complicado a gente dizer onde termina a contribuição de um e onde começa a contribuição do outro. A gente sabe, com certeza, que muitos personagens ali, principalmente personagens coadjuvantes e vilões, foram criados pelo Jack Kirby mesmo sozinho, né, sem a intervenção do Lee. Mas muitos não, muitos foram sugeridos ou imaginados pelo Stan Lee. Tentar colocar apenas o Jack Kirby como o único criador da Marvel não faz inteira justiça a essa história. Da mesma forma como também querer apontar o Stan Lee como o único criador, né, também não é certo. O próprio Stan Lee, como eu já falei anteriormente, ele reconheceu sempre a parceria dele com seus artistas, mas nunca reconheceu que eles criaram sozinhos os personagens. Sempre eles aparecem como colaboradores dele. É sempre Stan Lee com Jack Kirby, Stan Lee com Steve Ditko e assim por diante. Então, fica aí uma polêmica que acho que a gente nunca vai saber ao certo, porque quem sabia, quem realmente conviveu, quem viveu isso, quem experienciou, quem experimentou isso, morreu. Está morto agora, né? A gente só pode supor, né? Então, para ser mais ou menos justo, digamos assim que 50-50, 50-50. Stan Lee e Jack Kirby, trabalhando juntos, criaram o universo Marvel, na sua maior parte, tá? Mas houve um personagem que foi criação exclusiva do Jack Kirby mesmo, que é o Surfista Prateado, tá? A Marvel, por esses idos do final da segunda metade dos anos 60, já estava se tornando poderosa demais, e o nome de Stan Lee começava a brilhar cada vez mais nas matérias de jornais, nas reportagens que eram feitas sobre a editora. E sempre era colocado um destaque secundário ao Jack Kirby. Houve uma reportagem de um jornal que foi feita, um repórter foi até a redação, né, da Marvel, para falar com o Stan Lee, e estava lá na redação Stan Lee com o Jack Kirby. E o Stan Lee meio que ensinou ali como era o método Marvel de criação, em que o Stan Lee tinha aquele jeito lá dele extravagante, ele encenava a história que ele queria contar. Então ele fazia um teatrinho lá, e o Jack Kirby mais ou menos anotava, fazia um esboço de como poderia ficar a cena aquela historinha ali nos quadrinhos. O Stan Lee sempre foi muito falastrão. Isso a gente percebe até nos documentários e nas entrevistas que ele deu, tá? Enquanto que o Jack Kirby sempre foi conhecido por ser mais tímido, mais retraído. E esse foi o problema. O Jack Kirby sempre com aquele indefectível charuto dele, mais se calava do que se pronunciava. E acabava aceitando, né? Acabava abaixando a cabeça para muitas coisas, ou fazendo vista grossa para muitas coisas que, na verdade, ele deveria ter protestado desde o início. E que acabaram sendo prejudiciais para ele. Primeiro que o reconhecimento dos personagens que ele criou nunca foi devidamente dado a ele enquanto viveu, tá? O Joe Simon, nessa época, chegou a entrar com uma ação contra a Marvel, né, para pagar os royalties pelo Capitão América. E o Jack Kirby, infelizmente, acabou, como era empregado da Marvel, acabou testemunhando a favor da empresa e contra o antigo colega e amigo, né, o que acabou abalando certamente a amizade entre os dois.
Esse foi aí você já começa a ver a parceria Stan Lee e Jack Kirby começar a desandar, né? E o Kirby vai ficando cada vez mais descontente com o tratamento que ele estava recebendo, o pagamento era baixo, ele pedia, né, melhores condições, ele tinha uma família para sustentar, então ele queria um plano de saúde, queria melhores condições, um aumento salarial, uma situação mais estável, e a Marvel simplesmente ignorava ele. Tratava ele como se fosse só mais um colaborador qualquer, um Zé Ninguém, né? Isso deve ter sido muito duro para ele, né, sabendo da importância que ele tinha consciência, né, da importância dele. E nesse ponto, o Stan Lee, depois o Stan Lee disse que ele brigou, lutou pelo reconhecimento e para valorização do Jack Kirby e dos outros artistas, né? Mas até que ponto ele fez isso a gente não sabe ao certo, tá? O fato é que o Jack Kirby foi ficando insatisfeito e a gota d'água foram duas coisas. Primeiro, os desenhos animados que foram feitos, ou melhor dizendo, os desenhos desanimados que foram feitos naquele período entre 67 e 68, se eu não me engano, se não me falha a memória, que eu, como tantos outras crianças, assistimos repetidas vezes na televisão. Eram desenhos animados muito mal feitos, né? A animação era pobre, os personagens eram nada mais que os personagens desenhados pelo Jack Kirby, na maioria dos casos, e animados assim, de uma forma bastante tosca, né? Para criar as histórias. As próprias histórias eram tiradas dos gibis que o Jack Kirby tinha ajudado a criar, né? Com os mesmos títulos, basicamente era a mesma história. Sob um certo ponto de vista, esses desenhos, né, criados ali, que preencheram as nossas matinês na televisão, que eram basicamente do Capitão América, do Incrível Hulk, do Thor, do Homem de Ferro e do Namor, e também tinha o do Homem-Aranha, que foi produzido por uma outra empresa, então ele tinha um pouco mais de movimento, era um pouquinho melhor do Homem-Aranha, né? E o do Quarteto Fantástico, que foi produzido pela Hanna-Barbera, que já tinha também um know-how melhor de animação. Mas esses principais aí que eu mencionei primeiro, eles eram quase todos eles, tirados mesmo dos quadrinhos que o Jack Kirby e o Stan Lee produziram, também o Stan Lee com o Ditko e outros criadores. E eram os próprios desenhos do Jack Kirby, ali que estavam sendo animados. Só que o mais absurdo dessa situação é que nenhum crédito foi dado ao Jack Kirby. E ele não recebeu nada por isso. Isso que é o pior, ele não recebeu nada por usarem o traço dele, o desenho que ele criou, as histórias que ele ajudou a criar, ele não ganhou nada por isso. E a Marvel estava enchendo os bolsos com fortunas, né, por conta desses desenhos animados, né. E aí é claro que quando chega lá em meados de 68, se eu não me engano, o Stan Lee resolve criar uma revista solo do Surfista Prateado. Essa é a gota d'água, ao que tudo indica, que foi o ponto em que do não aguento mais, que o Jack Kirby resolveu então romper de vez com a Marvel. O que aconteceu? O Jack Kirby provavelmente deve ter pensado com ele, bom, legal, agora eu vou desenhar uma revista solo do meu personagem que eu criei, que é o Surfista Prateado. Só que não. O Stan Lee entregou o desenho do Surfista Prateado ao John Buscema, que estava então começando a se tornar o grande astro da Marvel e vai dominar a Marvel na década seguinte. É interessante notar sobre esse aspecto, fazendo aqui um parêntese rápido, que a Marvel ela teve várias fases e a gente pode dividi-las pelas décadas, né? A década de 60 foi a Marvel Stan Lee, foi a fase Stan Lee e Jack Kirby, predominantemente. Depois da década de 70, a gente tem mais ou menos a fase do Roy Thomas e do John Buscema, principalmente no Conan, mas em outros personagens. O John Buscema ali é o grande astro. Tinha outros, né? O John Romita, né? Mas o John Buscema passa com a sua perfeição anatômica, com os desenhos, aquilo que ele é considerado, por isso ele é considerado como o Michelangelo dos quadrinhos, né? Passa a realizar ali as grandes obras-primas, as revistas do Conan, principalmente, né? Mas de outros personagens, né? E na década de 80, a gente tem aí esse posto sendo ocupado pelo Chris Claremont e o John Byrne, principalmente nas histórias do X-Men, e depois o Byrne sozinho nas histórias do Quarteto Fantástico, na fase que rivaliza com a fase original do Jack Kirby, tá? Bom, voltando então ao final dos anos 60, quando o John Buscema é encarregado de fazer a revista solo do Surfista Prateado,
O Jack Kirby, né, já não suporta mais aquilo, se acha profundamente injustiçado e resolve então ir embora da Marvel. E em 1970 ele assina contrato para trabalhar na DC Comics. Então ele vai para a grande concorrência. Tá? Foi por volta dessa época, né, quando ele sai da Marvel, que ele faz uma adaptação que eu considero ontológica, né, do maior filme de ficção científica de todos os tempos. Estou me referindo ao 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. E a adaptação para os quadrinhos do Jack Kirby é, no mínimo, também genial. A gente pode dizer que temos pela primeira vez nos quadrinhos o encontro de dois gênios. O Jack Kirby, com sua arte fenomenal, e o Stanley Kubrick, né, o criador do filme, também magistral. Então, temos aí encontro de dois gigantes, né, nessa adaptação para os quadrinhos, né, do clássico filme de ficção científica de 1968. E na DC Comics ele cria uma série de títulos novos e personagens novos, né? Ele cria o Etrigan, ele cria o Darkseid, né? Ele cria os Novos Deuses, né? Personagens completamente novos, né? E os Novos Deuses é uma coisa interessante, né? O Jack Kirby, como eu falei, ele sempre foi afeiçoado mais à ficção científica do que ao universo dos super-heróis. Essa que é a verdade. Sempre foi mais simpático, né, às histórias de ficção científica, né, do que às histórias de super-heróis. E quando em 68 ou 69 o Erich von Däniken, o escritor suíço Erich von Däniken, publica o seu livro best-seller Eram os Deuses Astronautas, que propõe a teoria de que os antigos deuses que os antigos adoravam eram na verdade alienígenas que visitaram a Terra em épocas remotas, né? Esse livro foi um best-seller estrondoso. Sobre ele eu vou falar aqui num podcast futuro, a influência do Erich von Däniken na cultura pop, né? E certamente o Kirby ficou fascinado com esse livro e ele veio ao encontro daquilo que ele pensava. E lembrem que eu falei agora há pouco da influência da arte maia e asteca na criação dele, e certamente isso caiu como uma luva, e inspirado por essas ideias do Däniken, ele criou os Novos Deuses e outros personagens ali para DC Comics nesse início da década de 70, onde ele também era o roteirista. Agora ele pôde não só desenhar, como também escrever as próprias histórias, né, que lhe dava uma liberdade até então inédita. Infelizmente, né, as vendas não foram muito satisfatórias. Na verdade, se a gente observar, né, bem, as histórias que o Jack Kirby criou foram bastante frustrantes. Eram mais derivativas, mais contemplativas, estavam bem dentro do espírito da New Age da época, mas já não agradaram muito aos leitores. E tinha um outro problema aí que começa a afetar o Jack Kirby, vai afetá-lo e vai, de certa forma, determinar o gradual afastamento dele do universo dos super-heróis da Marvel e da DC, que é a arte dele, né, quando esses novos artistas dominam o pódio, né, o John Buscema, o John Romita, né, eles acabam atraindo, né, a atenção dos leitores, e eles começam a ver a arte do Jack Kirby como uma arte old school, antiquada, ultrapassada, né, velha, né, já não tem mais aquele charme que teve anteriormente. E aí ele começa a perder o fascínio que ele tinha, né, perante os leitores, né, nas décadas anteriores. E no final das contas, esses títulos novos que ele cria ali não dão certo, né, vão sendo gradualmente cancelados, até que em 75, então, ele sai da DC e volta para a Marvel. Por um curto período, né, ele volta a assumir o título do Capitão América, trabalhando novamente em parceria com Stan Lee. Ele cria uma história fascinante, que é a Bomba da Loucura, né, em que o Capitão América e o Falcão enfrentam uma arma, né, que transforma todos deixa toda a população enlouquecida, né. É mais ou menos o que está acontecendo no mundo de hoje, né, só que isso é retratado na década de 1970. Uma história incrível, uma das melhores histórias do Jack Kirby, e também uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li na vida, né? Recomendo fortemente, quem não conhece, que leia essa história, é incrível. Eu lembro de ter visto essa história a primeira vez quando ela foi publicada aqui no Brasil, se não me falha a memória, pela Block,
e depois ela foi reeditada mais recentemente, né, numa coleção aí de capa dura, e eu reli a história, né, e ela continua com a mesma força, o mesmo vigor típico das histórias do Jack Kirby, com os heróis que parecem sair das páginas dos quadrinhos, se lançarem. Ele cria uma tridimensionalidade impressionante, né, nos gestos, nas poses, na forma como os personagens se lançam em direção a nós, né, ao leitor, né. É como se a ação saltasse das páginas, né, desenhadas. É uma coisa. Isso é uma característica do Jack Kirby que nenhum dos seus imitadores conseguiu atingir no mesmo grau, né? A gente pega vários artistas ali que tentaram emular o estilo dele, mas nenhum conseguiu de forma tão perfeita, com tanto dinamismo, tanto vigor quanto o Kirby, né? A arte dele salta das páginas, é uma coisa impressionante, né? Os personagens ali, às vezes, ele põe sempre, muitas vezes, né, o rosto do personagem em primeiro plano, gritando, com a boca aberta, os olhos arregalados, e cada quadrinho vai numa posição diferente, criando um choque de imagens, de sentidos de imagens, que nos estimulam e nos tiram do nosso equilíbrio, né? É como se a página fosse totalmente desequilibrada. A ação da página, dentro de cada quadrinho, ela cria esse desequilíbrio visual, essa tensão, né, gerando uma tensão que nos faz ficar presos à história do começo ao fim, né. Essa é a magia da arte do Jack Kirby, né. Bom, no final das contas, o Jack Kirby acabou saindo também da Marvel, fez outros trabalhos, foi trabalhar novamente em desenhos animados, né, trabalhou para outras editoras, né. E no final das contas, a gente tem ele chegando ao final da vida. Ele morre em 1994, né, com 76 anos. Ele recebeu homenagens em vida, sim. Era chamado de o Rei, né, The King, né, passou a ser reverenciado, justamente reverenciado, ainda em vida ele foi reverenciado como o Rei, né, como ele é conhecido hoje pelos fãs de quadrinhos de super-heróis, o Rei Kirby. Mas ele morreu antes, né, da onda de filmes de super-heróis da Marvel, que explodiria nos cinemas a partir do século XXI, como a gente sabe, né. Foi a partir do X-Men do ano 2000 em diante que a era Marvel no cinema vai acontecer. Bom, a era Marvel, aqui eu vou falar rapidamente, né, para encerrar esse episódio do podcast, né. Mas é importante aqui frisar uma coisa. A era Marvel, ela foi, no cinema, né, ela foi, vamos dizer assim, a causadora de uma decadência inevitável do cinema norte-americano. Tá? Qualquer um que entende de cinema, que gosta de cinema, que ama cinema, sabe muito bem que o cinema, dos anos 2000 para cá, foi profundamente afetado, e da pior maneira possível, pelos filmes de super-heróis, principalmente os da Marvel. Tá? Uma onda de filmes que eu nunca vi em nenhuma outra época dominarem tanto a produção cinematográfica a ponto de praticamente obliterar qualquer outro gênero de filme, ofuscar completamente outro gênero de filme, né? É como se só se pudesse ou se soubesse fazer filmes de super-heróis, né? E o pior, que em vez de recorrerem às boas histórias criadas, né, por grandes nomes dos quadrinhos de super-heróis do passado, eles resolveram criar histórias ainda mais imbecilizantes, né, do que nunca, apenas voltadas para a pirotecnia dos efeitos especiais, para a ação, para a porradaria, né. Em poucos exemplares dos filmes de super-heróis, principalmente os da Marvel, a gente pode citar aqui como bons filmes. Essa que é a grande verdade. Me desculpem aí os fãs de filmes de super-heróis, eu assisti todos eles. A gente destaca aí os filmes dos Vingadores, principalmente do Thanos, né? E alguma coisa ali do Capitão América, Soldado Invernal, que é legal, um bom filme. Os dois Homens-Aranha, o primeiro e o segundo, os dois X-Men, o primeiro e o segundo, mas na grande maioria, a grande parte dos filmes de super-heróis da Marvel é um cinema deplorável. Eu não chego a dizer exatamente, embora eu tende a concordar com o Scorsese, né, quando ele afirma que cinema de super-heróis não é cinema. Eu entendo por que ele falou isso e qual a razão dele ter dito isso, e até certo ponto eu sou obrigado a concordar com ele. Infelizmente, né, esses filmes de super-heróis, por mais empolgantes que sejam, por mais bem feitos que sejam para os fãs, eles estão bem aquém, né, do que as histórias das quais eles foram baseados foram, né, principalmente pela arte magistral do Jack Kirby, isso é inegável. Tá?
Jack Kirby, sim, é um dos grandes nomes da arte dos quadrinhos, merece ser reverenciado pelas criações dele, pela contribuição que ele deu. Não foi o único criador da Marvel, mas também ele não pode ser colocado em segundo plano em relação a Stan Lee de forma alguma. Tá? Ele está, se a gente for considerar, no mesmo degrau, no mesmo patamar que o Stan Lee. Tá? Os dois andam de mãos juntas nesse aspecto. Não tem como você colocar um na frente do outro. Tá? A Marvel foi criada pelos dois. Tá? Entre outros, né? A gente pode, como eu falei, considerar outros roteiristas e artistas, né, que vieram ali na esteira dos dois, mas os dois são a linha de frente da Marvel e juntos criaram a Marvel, tá? Para ser bastante justo, tá? E é isso, gente. Então, o que eu tinha para dizer, essa é a história fascinante, né, e muito enriquecedora, né, da arte de um artista fenomenal, criativo, originalíssimo, né, que serviu de inspiração e serve de inspiração para muitos artistas do presente, né, que vieram depois, né. O Jane Lee, por exemplo, se baseou muito, Todd McFarlane, todos esses grandes artistas de quadrinhos super-heróis, Mark Silvestre, Wyce Portacio, até um Rob Liefeld, se inspiraram muito na arte do Jack Kirby, de forma direta ou indireta, e isso é inegável, tá? É isso aí, gente. Então, espero que tenham gostado deste episódio, né? E até a próxima, então. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio do meu podcast A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Neste episódio, se vocês bem se recordam, eu comentei a respeito da criação da história em quadrinhos baseado no filme 2001 A Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, feita pelo inigualável Jack Kirby. Pois bem, na próxima edição do meu podcast, eu vou começar a falar sobre a vida e a carreira desse inigualável diretor de cinema. Até lá então, pessoal.